Às vezes eu gosto de mostrar pra vocês... Mostrar, né? Eu gosto de falar pra vocês as coisas que a Duda escreve no roteiro que me fazem dar risada. Então, semana passada a gente tava falando do Marajó, lembram? Inclusive... Olha que curioso, gente. Tem algumas pessoas que colocam coisas que eu falei no TikTok. Eu acho muito estranho que essas páginas que colocam coisas que eu falei no TikTok geralmente caem na bolha da direita primeiro. Não sei se isso é uma coisa planejada ou se é um acidente, mas enfim, é o que acontece, né? E aí alguém colocou esse corte do Marajó no TikTok, e cara, os comentários estavam repletos de: então você está dizendo que o que aconteceu no Marajó é mentira? Aí vocês entendem como isso mexe com a sensibilidade das pessoas? A primeira resposta que as pessoas tiveram foi 100% emocional. Que é: então você está dizendo que as crianças não estão sendo traficadas para roubarem os órgãos delas? Sendo que não é exatamente isso o nosso argumento. A gente não estava dizendo, por exemplo, que não existe abuso sexual e tráfico humano. A gente não estava dizendo que isso não existe. A gente estava dizendo que o que a direita estava dizendo era mentira. Aquela fala bizarra da Damares que eu não vou repetir, sabe? Aquela fala da cantora lá de isso é normal, tráfico de órgãos é normal lá. Isso é mentira. Mas, novamente, eu acho que a pessoa que até doou dinheiro pra esse negócio, agora sim ela vai ser muito resistente a admitir que ela foi enganada. É foda, as pessoas têm muita dificuldade de admitir que foram feitas de otário, gente. Isso é uma das maiores dificuldades na hora de desradicalizar alguém. Porque a pessoa real tem que olhar pra trás e falar: eu fui feito de otário, eu fui massa de manobra. E isso o orgulho das pessoas faz ficar muito difícil de encarar. Beleza? Mas por que eu tô falando isso, né? A gente falou do Marajó e como a direita sequestra pautas pra distorcer, né? E pra benefício próprio, de maneira clara. E esse mês a gente teve essa desgreta aqui. Eu queria parabenizar, inclusive, o Brasil de Fato pela escolha da ilustração. Escolha de Nicolas e Caroline de Tone para a presidência de comissão na Câmara estimula guerra cultural, diz analista do DIAP, Cristiane Sampaio, no Brasil de Fato. O título desse roteiro que a Duda escreveu era Nicolas e Educação na mesma frase. Eu adoro a capacidade de síntese que a Duda tem. Então, vamos lá, né? Nicolas e Educação na mesma frase. Inclusive, no vídeo do Marajó, ele foi um dos responsáveis por propagar essa besteira. E, inclusive, propagar Pix. Eu mostrei tudo pra vocês lá, né? Menos o Pix. E não tenho a menor dúvida de que ele vai usar essa comissão de educação da mesma maneira. Esse cara foi eleito presidente com 22 dos 37 votos. O que isso indica pra gente? Na minha leitura, isso indica que a extrema-direita está preparando o Nicolas como a próxima grande figura da extrema-direita brasileira. Ele se tornar presidente da comissão é parte disso. Porque coloca ele em voga, coloca ele no debate. A direita sabe há muito tempo que não importa se você ficar famoso por bem ou por mal, ficar famoso puxa voto. Javier Milei é o exemplo disso, né? Isso é uma coisa que funciona o tempo todo. E, na minha opinião, escolher uma figura bizarra e histriônica como o Nicolas é fazer com que ele seja a próxima figura da extrema-direita. E eu tô alertando isso desde já para que vocês prestem atenção nesse movimento daqui para frente. Principalmente vocês que são de Minas Gerais. O que essa comissão tem? Ela tem uma verba de 180 milhões para educação pública, que no nível federal não é tanto. E ela é responsável por aprovar propostas e para modificar projetos de emendas. Perdão, modificar projetos por meio de emendas. O calor tá me deixando alucinado já. O que isso significa na prática, né? Significa que os parlamentares direcionam financiamento para projetos e entidades específicas. Essa comissão pode direcionar recursos. É isso, né? E aí eu quero que vocês imaginem quais entidades para as quais o Nicolas Ferreira vai direcionar recursos. Quero só que vocês imaginem. Por enquanto a gente tá só na zona da especulação. E eu tenho certeza, gente, que quando vocês pensam no nome Nicolas Ferreira, vocês pensam em muita coisa. Mas educação é uma coisa que vocês não pensam. E isso não é à toa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como isso não é à toa. Eleito pra comissão de educação, Nicolas nunca propôs pautas do tema. Nunca. Deputado só fez 3 projetos voltados à área quando era vereador em BH. Oposição criticou sua indicação por colegiado. E a gente tem que ser justo aqui. Apesar dele nunca ter proposto porra nenhuma enquanto deputado, quando ele era vereador, ele realmente, gente, realmente, de verdade, realmente ele fez uma proposta que mudou completamente a vida dos brasileiros. Isso aqui teve um impacto profundo. E a vida dos estudantes não foi mais a mesma depois disso aqui. Nicolas propôs lei que vetou linguagem neutra nas escolas. É isso. Como a internet é sempre a internet, eu estou sendo absolutamente irônico, isso aqui é uma puta perda de tempo. E aí, vamos lá. A melhor maneira da gente ver o que o Nicolas pensa a respeito da educação, uma vez que ele não propôs porra nenhuma, é ver o Papo de Comadre aqui e o Gazeta do Povo. Isso aqui, eu só tô mostrando de onde eu tirei essa citação.
Abre aspas. Nesse ano de presidência, isso aqui é o Nicolas, tá? Nesse ano de presidência, debateremos assuntos importantes e complexos como Plano Nacional de Educação, segurança nas escolas, fortalecimento da educação básica, homeschooling, dentre diversos outros temas que são importantes para a educação no nosso país. Vamos pensar alguns temas aqui para destrinchar. Porque o que a gente pode fazer agora é especular o que vai ser feito nessa presidência. Dá pra gente saber mais ou menos como o Nicolas pensa acerca de educação. Primeiro, segurança nas escolas. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, a minha pergunta pra Duda, inclusive, foi: você sabe o que ele quer dizer com segurança nas escolas? Eu não sabia se ele queria dizer militarização. Eu não sabia se ele queria dizer aluno hoje em dia escuta funk e pratica sexo explícito na escola, então isso causa tráfico de droga. Sei lá, aquela coisa toda da extrema-direita. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Na verdade, isso aqui era bem pior do que eu imaginava. Esse caso de segurança nas escolas é bem específico. O Nicolas foi um dos caras que surfou muito na onda de sensacionalismo quando aconteceram aqueles ataques armados em escolas. Não sei se vocês lembram disso. Eu nem imaginava que podia ser isso. Foi investigando que a gente descobriu. Nicolas pede urgência em PL que obriga seguranças armados em escola. É isso aqui que ele tá falando. Exatamente. Deus falou aí no chat, Paulo Cogos das ideias. Isso aqui é um projeto Paulo Cogos das ideias. Isso aqui é dar bazuca pro bedel do corredor. Aqui uma citação. O texto decreta que escolas das redes públicas e privadas da educação básica de ensino devem obrigatoriamente contratar serviço de segurança armada para atuar nas questões de segurança do estabelecimento escolar. E aí é que tá o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é: a proposta permite contratação de empresas terceirizadas. E aí vocês entendem como ninguém tá puro? Vocês entendem, chat? Peguei o esquema, caralho! Peguei a porra do esquema! Vai tomar no cu! Bagulho fácil do caralho, eu imbecil! Vocês pegaram o esquema. Obviamente. Não, nem tem lobby nisso. Não tem lobby. Obviamente, isso aqui é pânico moral para canalizar dinheiro para empresas privadas de segurança. Pegou o esquema. É isso, tá? Primeira coisa. Outra coisa, lembra que a gente falou aqui, né? Plano Nacional de Educação, segurança nas escolas, fortalecimento da educação básica, que é um ponto muito importante para a direita. Eles sempre falam: a educação tem que vir da base. Isso é uma das maneiras de falar que tem que se financiar menos o ensino superior, tá? As duas coisas estão juntas. Mas aí eu quero falar de uma outra coisa. Homeschooling. A gente falou de homeschooling aqui há muito tempo atrás. Isso aqui é uma deixa importante também. Gente, eu sou professor, tá? Eu sou professor de formação. Então, pra mim, e pra todo mundo que é professor de formação, essa coisa de homeschooling é muito cara. Esse tópico de homeschooling é muito caro. Primeiro de tudo, homeschooling é o quê, gente? O que é homeschooling, gente? Antes de tudo, homeschooling é uma palavra em inglês. Homeschooling é uma palavra em inglês. Por que eu tô salientando isso? Porque esse formato é importado dos Estados Unidos da América. O nome já indica isso. Ensinar os casos, quem dera fosse isso. Qual que é a questão? Nos Estados Unidos, o homeschooling tem adeptos principalmente entre fundamentalistas religiosos. Lá é muito comum o homeschooling ser uma forma de impedir que o seu filho entre em contato com o marxismo satânico, tipo evolucionismo e... nossa, Deus me livre, terra redonda. Não é coincidência que isso está sendo importado para o Brasil, justamente no momento que o Brasil está importando dos Estados Unidos uma série de métodos da extrema-direita. E, gente, eu quero, como professor, fazer um comentário acerca disso agora. Quero, como professor, fazer um comentário aqui. Eu posso falar uma coisa que é um pouco chocante, mas como professor, eu vou dizer o seguinte: o conteúdo programático na escola é absolutamente secundário. Absolutamente secundário. Sabe o que é mais importante numa escola? A escola é um processo de socialização. Socialização da criança, socialização do jovem, do adolescente. Beleza? Isso é mais importante do que o conteúdo programático, porque o conteúdo programático você recupera. Mas o isolamento de uma criança numa determinada fase pode causar um dano quase irreversível na formação socioemocional dela. Sério, tá? É uma fase importantíssima da vida para que a criança e o adolescente se socialize, sobretudo num país desigual como o Brasil. Porque a criança e o adolescente têm que entrar em contato com a diferença e a diversidade num país racista, misógino e desigual como o Brasil. O isolamento de uma criança no Brasil, em bolhas, sem o contato com a contradição, com o diferente, com o conflito, pode causar um dano socioemocional irreversível.
O homeschooling é muito preocupante por conta disso. Isso sem falar de empurrar ideologia goela abaixo dessa criança. Porque nada impede a família ensinar, você tem que aprender isso pra responder a prova, mas a verdade é que Deus fez a Terra plana em 6 dias e dinossauro é o cu da sua mãe, não da sua mãe. Acho que isso ia ficar estranho se fosse uma mãe. Mas dinossauro é o teu cu. Dinossauro não existe, esse é o meu ponto. Eu tava citando o professor Olavo aqui, né? Dinossauro é o cu da sua mãe. Enfim. Acontece que os cientistas descobriram o hidrocarboneto de uma galáxia que fica na puta que eu pariu, onde nunca teve dinossauro, onde nunca teve fóssil, porra. Então, combustível fóssil é a puta que eu pariu, você tá entendendo? Combustível fóssil é o cu da sua mãe, não existe combustível fóssil, porra nenhuma. Isso é uma farsa, uma palhaçada, Esse é o principal ponto, né? Tem uma outra coisa aqui, eu quero dar um ligeiro aviso de gatilho aqui, que eu vou falar um pouco de abuso, né? Mas o que o homeschooling também atrapalha? Gente, a escola é a principal instituição que reconhece abuso infantil. Por que é a principal instituição? Porque a maior parte dos abusos infantis acontece no seio da família. A maior parte das crianças é abusada por membros da própria família. Se a criança é abusada e está em homeschooling, ela fica presa. Ela não tem pra quem falar, isso se ela sabe o que falar, porque às vezes a criança não tem nem as ferramentas pra verbalizar o que tá acontecendo com ela. Então isso aqui é muito perigoso também. Homeschooling muitas vezes pode acobertar situações de abuso. E abuso eu não vou entrar em detalhes. Vocês já entenderam o que eu tô querendo falar. Inclusive nos Estados Unidos, nós temos muitos episódios de abuso que acabam desembocando em teorias da conspiração do tipo, tem uma seita satânica que abusa de crianças pra fazer ritual. Isso mostra, gente, que é mais fácil literalmente acreditar no bicho papão do que acreditar que tem um membro da família abusando de uma criança, que é membro da família dele. É mais fácil acreditar no tinhoso, no satanás mesmo, sabe, no demônio literal, do que no abuso dentro da família. E aí, nesse caso, o governo Lula tem falado coisas contra. Eles têm falado contra, o Alckmin falou que homeschooling é uma política racista, que é pra dividir crianças negras das brancas, pra impedir que as crianças brancas entrem em contato com as negras, o que não tá errado. Mas o que a gente tem que ver é se isso vai ficar só no discurso ou se o governo concilia. Mas pelo menos isso o governo se posicionou contra, publicamente. O que o governo não se posicionou contra é outra coisa que é defendida pelo Nicolas. Novo ensino médio. Eu já falei extensamente sobre o novo ensino médio aqui, inclusive tem um pequeno ensaio no meu canal principal, o História Pública. Se vocês quiserem ver um vídeo de eu lendo a lei e destrinchando a lei, tem o vídeo lá. É um vídeo antigo, mas ele ainda serve. Pra vocês verem como eu não previ, né, mas consegui antecipar uma série de coisas que iam acontecer antes de que isso acontecesse. Só lendo a lei já tava claro. E aí, resumão, né? O novo ensino médio é um modelo de precarização do trabalho dos profissionais. Quem é professor aí no chat sabe do que eu tô falando. É um modelo de aprofundamento das desigualdades na educação do Brasil. É um alastramento da ideologia liberal. E é um espaço para privatização da educação pública. É tudo isso, ao mesmo tempo. E nesse caso, desfaz o L, tá? Porque o governo não vai ser um entrave pro avanço do novo ensino médio. Não vai ser. E, por coincidência, enquanto a gente tava escrevendo esse roteiro, aconteceu isso aqui, ó. Governo anuncia acordo para a votação do PL do ensino médio antes da Páscoa. José Guimarães disse que parlamentares chegaram a consenso sobre carga horária de 2,4 mil horas defendido pelo MEC. Vamos ser bem claro aqui. Movimento social, professor da área, aluno, comunista, todo mundo quer a revogação do novo ensino médio, tá? Revogação. A gente não quer a reforma da reforma. Só que, de novo, em nome da governabilidade, seja lá o que isso significa a essa altura, o Lula resolveu negociar as mudanças no novo ensino médio, tá? Reformar a reforma. E o que já era bem modesto, com isso aqui, que eu tô mostrando na tela pra vocês, conseguiu ficar pior, sabe? Tipo, o que já era bastante raso, ficou nulo, basicamente. Por quê? O que atravancou a porra toda? O relator desse PL é o Mendonça Filho. O Mendonça Filho era ministro da Educação do Michel Temer. Michel Temer, que era presidente quando o projeto do novo ensino médio foi lançado. Não mudou nada. É a mesma coisa. A gente tá no mesmo lugar. E aí, um dos avanços era a mudança na carga horária, que é o que eu acabei de ler aqui no subtítulo, né? A proposta era diminuir os itinerários formativos, que é aqueles aula de o que rola por aí, aula de fazer brigadeiro, essas porra que vocês têm visto por aí. Isso são os itinerários formativos. A carga horária atual é 1.200 horas. A proposta era diminuir pela metade e aumentar das obrigatórias de 1.800 para 2.400. O Mendonça Filho falou assim, vamos tirar a meiuca, a média assim, ó, tirar bem no meio. Vamos de 1.200 e 900? Então ele, sabe, negociou, foi lá no trato feito, falou, melhor que eu posso fazer é a meiuca,
E aí ele, enfim, né? Nem isso o governo conseguiu negociar. Ah, é só um detalhe, né? Os itinerários mudaram de nome e chamam percursos de aprofundamento. Então agora você não vai mais fazer itinerários formativos, você vai fazer percursos de aprofundamento. Aqui no Paraná tem aula de coach. Você pode se aprofundar nesse percurso de coach. Por isso que eu falei, gente, que o novo ensino médio é uma forma de jogar a ideologia liberal dentro da sala de aula, tá? O itinerário, que agora é o percurso de aprofundamento, é uma coisa que, quando não é inútil, é puro coaching. É puro Pablo Marçal no helicóptero na sala de aula, sabe? Então, o que se manteve? A gente tem que falar, né? Possibilidade de financiamento do público pro privado? Continua. Hierarquia de disciplina, colocando português e matemática como únicas matérias obrigatórias nos 3 anos? Continua. O que a coisa vai ter? Um ligeiro ajuste de carga horária. E a mudança no nome, de itinerários. E eu quero que vocês lembrem, pra concluir aqui, né, que isso aqui tá sendo apoiado pelo Nicolas, o novo ensino médio, o formato do novo ensino médio, e estamos em ano de eleição. O que a gente viu com a Ilha do Marajó vai continuar acontecendo com todas as ferramentas que a extrema-direita tá adquirindo. Podem ter certeza de que vocês vão ouvir falar de kit gay, de ideologia de gênero, dos caras de banheiro unissex, de forçar o seu filho a transicionar. Vocês vão ouvir falar sobre isso. Vocês vão ouvir falar sobre isso. E eu sinto muito por todos os alunos e professores, alunas e professoras, que estão tendo que tolerar esse novo ensino médio. Eu não sei o que eu faria na situação de vocês, certo? O que a direita usa pra defender essa merda? É uma boa pergunta. Qual que é a questão? A direita não nega que existe problemas sérios na educação brasileira e uma desigualdade muito profunda. Até porque a escola é uma instituição que passa pela vida de todo mundo, praticamente. Uma das coisas que o Brasil tem é um alcance do sistema público escolar muito grande. Não quer dizer que ele seja bom, mas ele alcança muita gente. O problema é, eles dizem que há uma desigualdade, né? Uma disparidade aí entre o sistema público e privado, mas o diagnóstico da direita é completamente errado. E o que esse novo ensino médio faz? Ele avalia o problema da educação como sendo de ordem curricular. Esse é um problema muito sério, muito sério. A própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, também anda de mãos dadas com o novo ensino médio por conta dessa visão e dessa análise de que o problema, por exemplo, da evasão escolar é um problema de que a escola não é interessante o suficiente para os alunos. Gente, de todos os problemas que a escola tem, eu juro para vocês, a grade curricular é o último. Não quer dizer que não é um problema. É um problema. A grade é um problema. Mas ela é o último problema. O último problema. E eu juro pra vocês, se eu perguntar pra vocês mesmos, que não são da área, qual é o problema da educação brasileira, eu acho que vocês falarem o currículo vai ser uma das últimas coisas que vai aparecer. Vocês vão falar professores mal remunerados, professores que têm que trabalhar em mais de uma escola e têm que se locomover longas distâncias, sem tempo para preparar a aula, escolas localizadas em bairros que não têm acesso a serviços públicos, que são bairros inseguros, que não têm saneamento básico. O lugar que a escola está localizada muda muito a estrutura dela, muda muito a frequência dela. Não adianta você ter uma escola que não se conecte com o bairro no qual ela está inserida. Porque, novamente, a escola é uma instituição que perpassa a vida de quase todo mundo. Estrutura de escola. É uma série de outras coisas que são óbvios, mas aí a questão é que tá. O subfinanciamento da escola pública brasileira não é uma incompetência. O subfinanciamento da escola brasileira é um projeto. É um projeto. E é um projeto de fazer com que a escola pública brasileira permaneça sendo residual. O que isso quer dizer? Quer dizer que só usa a escola pública brasileira quem não tem recursos para usar o sistema privado. E é importante para o lobby do sistema privado que a escola pública permaneça sendo esse tipo de resíduo, esse tipo de recurso residual. Nunca avaliem esse tipo de coisa como subfinanciamento da educação pública, como incompetência do Estado. O Estado brasileiro não é incompetente. O Estado brasileiro é extremamente competente. A única questão é que ele não representa os interesses da nossa classe. Ele representa os interesses da classe dominante, da classe burguesa, da classe que detém os meios de produção, da classe proprietária dos sistemas privados de educação. Então, é claro, a direita não consegue negar que existe uma profunda desigualdade na escola.
E ela sempre vai dar respostas que, no melhor dos casos, não servem pra nada e, no pior dos casos, aprofunde essa desigualdade, como é o caso do novo ensino médio. Educação é um mercado muito lucrativo e isso é uma coisa que eu tirei da Juliane Furno, inclusive. Por que a educação no Brasil é algo tão cobiçado pela burguesia? Porque nós vivemos numa economia pós-fordista. E não existe interesse algum da nossa burguesia de reindustrializar o Brasil, porque para reindustrializar o Brasil e isso ser lucrativo no setor privado, isso precisa de uma quantidade de investimento, de capital constante gigantesco. Então qual que é a questão? A burguesia brasileira investe o seu excedente de capital em setores nos quais esse capital pode se expandir de maneira mais rápida, porque investir em indústria, hoje em dia, no mundo, na maneira como a indústria mundial atua, se precisa de uma quantidade gigantesca de capital constante, ou seja, de maquinário, de tecnologia, de recursos e logística super sofisticada. Isso para o nosso mercado ficar minimamente competitivo. Então o que a burguesia brasileira faz? Foda-se a indústria, a gente importa tudo e investe tudo em serviço. Investe em logística, investe em caminhão, né, em transporte, investe em transporte rodoviário, diga-se de passagem, investe em educação, investe em saúde. Vocês viram, por exemplo, o que aconteceu na Prevent Senior, no caso da Covid, e como as empresas de saúde ficaram ricas durante a Covid. Tô dando só alguns exemplos aqui. Como fazer pra revogar essa porra? Cara, não existe nenhuma solução pra revogar o novo ensino médio que não um imenso movimento de massas da categoria. Não dá pra disputar. O Lula não tá disposto a disputar isso na via institucional, em nome da governabilidade. Ah, sim, os vestibulares são um mercado gigantesco também. E é muito importante os vestibulares continuarem da maneira como estão, porque os cursinhos pré-vestibular lucram muito com essa estrutura. A gente precisa falar sobre quem sofre violência na escola. Meu caso, as escolas me deram traumas, então. Mas eu acredito que homeschooling não é a solução para violência na escola, não é? Eu não tô dizendo que violência na escola não existe. Mas o modelo de homeschooling não tá sendo, inclusive, defendido por pessoas que querem diminuir a violência na escola. Então, é claro, nesse caso, eu não tô me opondo a pessoas se afastarem da escola. Se são pessoas que sofrem violência crônica. Mas o que a gente tem que salientar aqui é que esse modelo de homeschooling não está sendo defendido para você, de verdade, não é para você. Ele realmente tem as suas origens em movimentos fundamentalistas que querem afastar as crianças do convívio com diversidade, principalmente para isolá-las em bolhas da extrema-direita. Essa é que é a questão. Daniel Bosa, obrigado pelos R$5. Por que o brasileiro é tão bosta e sem crítica? Não é questão de estudo? Por que nem a esquerda investe nisso? A Tabata tá errada? Bom, eu vou começar pelo final. A Tabata tá absolutamente errada em tudo que ela fala. E já a gente vai salientar e falar um pouco mais sobre ela no futuro próximo. Eu vou fazer uns vídeos conforme as eleições aqui vão avançando sobre como a Tabata tá errada em basicamente tudo que ela fala. Eu vou te dizer uma coisa, camarada. Te falta consciência de classe. Você não pode colocar a culpa de problemas estruturais no povo trabalhador. Então, nós comunistas combatemos veementemente esse tipo de discurso de o Brasil não vai pra frente e não se desenvolve porque o povo é burro e não sabe votar. Nós vivemos numa sociedade de classes, uma sociedade de dominação de classes, no qual a classe dominante domina a classe trabalhadora à força, tá? Então não ache que a estrutura brasileira é fruto da incapacidade cognitiva do seu povo. Não é. Não é. Beleza? A Tabata está errada? Eu imagino que você esteja se referindo a Tabata dizer a única saída para a desigualdade é a educação. Nisso ela está errada? Redondamente, de cima e embaixo, não tem nada de redimível nessa fala dela. Por quê? Não adianta nada defender soluções individuais para problemas estruturais. Então, mesmo se a gente tivesse uma educação de ponta, o que a gente nunca teria, tá? Isso é uma questão que não é nem especulativa. Eu acabei de explicar o porquê. Porque nós temos um sistema privado que é muito lucrativo e que tem como projeto sucatear o máximo possível a educação pública para fazer com que ela continue sendo residual e fazer com que o sistema privado fique sendo almejado e seja buscado até por pessoas que não têm recursos para pagá-los, né? O ponto é esse. Então, educação no Brasil nunca seria de ponta. Mesmo se fosse, não adianta você ser engenheiro se nós vivemos numa sociedade que não tem estrutura para absorver engenheiros, que não tenha políticas públicas que precisem de engenheiros. Entende? Então, o problema não é a falta de formação. O problema é que nós vivemos numa estrutura que é montada em cima do sangue de trabalhadores precarizados. Eu te dou um exemplo muito patente que eu sei que você enxerga. Uma empresa que lucra pra caramba no Brasil e teve uma imensa vitória agora. O iFood.
Eu pergunto pra você, como que o iFood ia ter uma massa de trabalhadores precarizados pedalando bicicleta 12 horas por dia numa puta onda de calor pra entregar comida sem nenhum vínculo com essa empresa e correndo um puta risco porque andar de bicicleta na rua e moto na rua é perigoso pra caramba, se não tivesse um desemprego gigantesco no Brasil. No qual de um lado a gente tem gente desempregada e do outro a gente tem gente com trabalho, mas sem emprego. Como empresas como iFood, Uber e todas as outras empresas uberizadas iam conseguir crescer e lucrar em cima dessa massa trabalhadora sem haver desemprego. Sem que as pessoas estivessem desalentadas. Sem que essas pessoas não tivessem opção a não ser pedalar 12 horas por dia num sol entregando comida. Eu te respondo, não conseguiria. Provocar desemprego e precariedade no trabalho é um projeto imposto à força. Tirando investimento público, fazendo com que essas pessoas não tenham nenhuma escolha. Isso é o exército industrial de reserva. E aí, não dá pra gente dizer que o brasileiro é burro e não sabe o que tá fazendo e não tem senso crítico. Pergunta pra esses motoristas de aplicativo, pra gente que entrega iFood, se ele tá feliz com a situação dele. Se ele acha que ele é muito livre, tá muito feliz com o que tá acontecendo. Se ele teve uma gama imensa de opções. O trabalhador sabe muito bem a situação que ele tá vivendo. É errado eu pegar Uber? Eu pergunto pra você, você não pegando Uber, você contribui com o quê, exatamente? Literalmente, materialmente, você não pegando Uber, você contribui com o movimento dos motoristas como? Da mesma forma que não comprando Coca-Cola. Não contribui. Você não contribui. É muito mais importante você ser organizado politicamente e estar a par do movimento que esses trabalhadores estão fazendo do que ter uma postura de austeridade pessoal. Novamente, a gente estava falando mais cedo sobre soluções individuais para problemas estruturais. O que causa o Uber o que causa ter um contingente tão grande de pessoas que estão dispostas a serem motoristas de Uber é o desemprego e o desalento. Não é você. Não é você usando o Uber. Entende? Então não fica com peso na consciência, principalmente porque a extrema-direita costuma associar muito comunismo, por exemplo, com austeridade pessoal. Que é o famoso é comunista e tem coisas. É comunista e tem iPhone, sabe? Como se nós defendêssemos a austeridade pessoal como solução para alguma coisa. A austeridade pessoal só serve para solucionar o seu peso na consciência. Não serve para solucionar problemas sistêmicos. Porque você não vai resolver o problema do desalento e do desemprego. Não pegando Uber. Diego Siqueira, obrigado pelos 50 limpaço. Você tá sabendo da greve dos técnicos administrativos em educação? É a maior carreira do Executivo Civil Federal, é a carreira com pior remuneração. Eu não sabia. Não tava a par disso. Eu vou dar uma olhada nas greves na semana que vem. Eu costumo fazer isso, mas eu queria dar uma resposta mais arrojada. Uma boa réplica pra povo burro seria me dê um exemplo de povo inteligente. Aí os caras vão falar Suíça, vão falar Finlândia, falar país nórdico, etc. Não responde muita coisa. A questão é, eu quero tirar de todo mundo que tá me assistindo, tirar do vocabulário essa coisa de o brasileiro merece o governo Bolsonaro porque é burro e vota errado. Puta merda, gente, não falem isso. Juro pra vocês, assim, isso não é uma coisa razoável de se falar. Isso é falta de consciência de classe. Teve um comentário no meu vídeo sobre a regulamentação do Uber, que um cara falou assim, esses Uber aí, tudo pau no cu, merece o que estão tendo porque eles defenderam esse governo, blá blá blá. Gente, isso é falta de consciência de classe, tá? Isso é falta de consciência de classe. Isso é achar que países que são desenvolvidos é porque o povo é iluminado. Eu já consigo indicar pra vocês onde é que isso aí vai chegar, né? Povo iluminado, povo não iluminado, pessoas inteligentes e burras, os países subdesenvolvidos têm pessoas que têm a pele mais escura. Vocês estão entendendo onde isso quer chegar, né? E como se a Suécia também não tivesse com um movimento neonazi pujante lá, né? Se a gente vai voltando, o problema do Brasil é a mistura dos povos, exatamente. O cão é muito bem articulado. O problema do Brasil é que aqui teve muita miscigenação, né? Se voltar, você vai ver essa besteira sendo... Professores esse eu vi, da Prefeitura de São Paulo eu vi, que eles estavam em greve. Pois é, isso é uma coisa que eu falo o tempo todo. O problema do Brasil é que só mandaram bandidos pra cá, né? Mas aí você fala da Austrália e aí eles ficam... não sei. O problema do Brasil é que ele é intancável, verdade. Verdade.